É bem possível que você já tenha ouvido falar em algum canal de médico ou nutricionista no YouTube que você nunca deve consumir ômega 6 ou que você tem que reduzir drasticamente o consumo dessa substância na sua alimentação. No vídeo de hoje eu quero explicar para vocês que nem todo ômega 6 vai aumentar a inflamação e que também existe uma questão muito importante que o ômega 6 ele é fundamental para algumas funções do nosso corpo e sem ele o nosso corpo vai ter alguns problemas que podem ser muito sérios. Além disso, eu vou explicar para vocês sobre ômega 3, ômega 6, qual a diferença entre eles e também vou falar para vocês sobre um tipo de ômega 6 que é anti-inflamatório, que você pode conseguir através da suplementação de alguns óleos. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Urbano, eu sou médico, e aqui no YouTube eu tenho feito vídeos para poder trazer informações para você melhorar a sua saúde e também melhorar a saúde da sua família. Se você quer entender melhor sobre essa questão de ômega 3, ômega 6, assista aí o vídeo até o final, porque eu vou explicar tintim por tintim desse assunto no vídeo de hoje. Para começar, você precisa entender que ômega 3 e ômega 6 são ácidos graxos essenciais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que são gorduras que o seu corpo precisa adquirir através da alimentação. Então, tudo que é essencial, aminoácido essencial, ácido graxo essencial, são substâncias que o nosso corpo não produz, mas que são importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. E por isso, ômega 3 e 6 são fundamentais para a sua saúde. Eles também são conhecidos na bioquímica como PUFAs de cadeia longa. O que é isso? São ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa. Então, são gorduras que têm a cadeia de carbonos mais alongada. E isso é muito importante porque o nosso corpo tem dificuldade de fazer esse tipo de gordura. E aí precisa vir através da alimentação. Os representantes mais comuns da gordura ômega 3 e ômega 6 na nossa alimentação são essas duas aqui que eu coloquei para vocês, que são o ácido linoleico, no caso do ômega 6, que vai dar origem ao ácido araquidônico, que é uma substância pró-inflamatória no organismo, e o ômega 3 você vai ter esse ácido alfa-linolênico, que é também conhecido como ALA, ou também o EPA e o DHA, que são tipos de ômega 3 com a cadeia mais longa. Ou seja, o nosso corpo vai ter mais dificuldade também de produzir, e é mais interessante você ter através da alimentação. Como vocês podem ver nessa figura, tanto o ômega 3 como o ômega 6, eles utilizam as mesmas enzimas para serem metabolizados. Então, se o organismo usar essas gorduras, vai existir uma competição entre esses dois tipos de gordura. E aquela que tiver em maior quantidade no organismo vai ter uma preferência de ser utilizada. Por exemplo, se você tem um consumo aumentado de gorduras do tipo ômega 6, o que vai acontecer é que o seu organismo vai dar uma tendência a produzir substâncias inflamatórias, porque o ômega 6 dá origem, na maioria das vezes, a substâncias inflamatórias. Já no caso do ômega 3, você vai dar origem a substâncias que são anti-inflamatórias. E isso vai fazer muita diferença, principalmente para suas células. Por quê? Dependendo do tipo de ômega que tiver nas nossas células, vai ser mais fácil para ela fazer determinadas funções ou outras. Uma das características que o ômega 3 confere às nossas células é uma melhora da flexibilidade da membrana da célula. Então isso aí vai acabar impactando na função da célula. Quando você tem mais ômega 6, o que vai acontecer é que essa célula fica mais rígida, mais estática, vai ter mais dificuldade ali de fazer determinadas funções. Mas é onde que eu consigo esse ômega 3 e esse ômega 6? No caso do ômega 3, você vai conseguir através do consumo de alimentos marinhos, salmão, camarão, algumas algas também têm mais ômega 3. A sardinha também é rica em ômega 3. O óleo da linhaça, as sementes de chia e de linhaça vão ter ômega 3. Então são aí as principais fontes de ômega 3 na nossa alimentação. E quais seriam as principais fontes de ômega 6 na nossa alimentação? Então, os óleos vegetais, óleo de soja, de milho, de girassol, as nozes e sementes, por exemplo, a semente de girassol tem bastante ômega 6,
Se você tem o hábito de consumir muita semente de girassol, isso pode se tornar um problema. Além disso, vários alimentos industrializados vão ter também uma concentração maior de ômega 6, como a maionese, a margarina. Se você gosta de comer empadinha, você vai ter também, porque a empadinha tem muita margarina. Então, todos esses alimentos que têm alto teor de gordura hidrogenada, geralmente são alimentos com óleos vegetais ricos em ômega 6. De forma geral, o ômega 3 é visto como um mocinho e o ômega 6 como um vilão, mas não é bem assim que a banda toca. A inflamação que é estimulada pelo ômega 6 é um processo fundamental para o funcionamento do nosso organismo. Imagina que você tem uma infecção ou abre uma ferida no seu corpo, ou você bate o dedão do pé. Qualquer uma dessas situações, o processo inflamatório ele é importante, porque é uma via de sinalização, tanto para o corpo defender, no caso ali inicial, vai causar uma mobilização de células de defesa para o nosso organismo, vai causar ali um aumento da vascularização do local, então fica mais fácil das células se movimentarem e chegarem naquele local. Então é como se fosse um pedido de SOS do seu corpo, e depois o seu corpo vai precisar de fazer a reparação dos tecidos. Essa sinalização também é feita através da inflamação. Imagina que seu corpo tenha dificuldade de inflamar, o que vai acontecer é que você não vai conseguir se defender, nem conseguir fazer a recuperação desse tecido. Isso vai se tornar um grande problema. Como a gente tem consumido muito mais ômega 6 na dieta do que ômega 3, o que vai acontecer é que é um processo inflamatório crônico. O ômega 6 em excesso ele vai causar um status pró-inflamatório do seu organismo. Isso vai ser um problema, porque essa inflamação vai ter uma série de consequências, principalmente relacionadas às doenças crônicas. Antigamente se acreditava que o colesterol era o maior dos vilões relacionados ao infarto, ao derrame. Hoje se sabe que essa inflamação crônica de baixo grau, que acontece por alguns tipos de desequilíbrio, entre eles essa relação ômega 6 e ômega 3, é um fator fundamental para o aparecimento da doença cardiovascular. Então, para formar a placa de colesterol, antes desse colesterol grudar, vai acontecer um processo inflamatório na parede do vaso sanguíneo. Aí vai começar a ter células do sistema de defesa chamada macrófagos ali na parede dos vasos sanguíneos, que vai começar a engolir um monte de colesterol e vai formar ali as células espumosas, dando origem às placas de colesterol. Por isso que é importante que o seu organismo esteja equilibrado em relação à dieta, para que você não tenha essa tendência a inflamar mais no longo prazo. Agora, não existe um consenso sobre qual é a proporção ideal de ômega 6 e ômega 3 na alimentação. O que se sabe é que a dieta ocidental tem uma tendência a ter muito mais ômega 6 do que ômega 3. Em especial, a dieta americana, se fala que em alguns locais as pessoas têm 40 moléculas de ômega 6 para cada uma molécula de ômega 3. Alguns autores defendem que o ideal é ser 1 para 1, outros falam que o ideal seria 4 para 1. Por exemplo, no caso dos esquimós, povo que mora na Groenlândia, ali no extremo norte do nosso planeta, essas pessoas praticamente não têm doença cardiovascular. E uma das características é que elas consomem mais ômega 3 do que ômega 6 na dieta. Agora, para vocês terem uma ideia de como é fácil desequilibrar essa balança a favor do ômega 6 aqui no mundo ocidental, se você for lá num shopping e consumir ali uma batata média do McDonald's, ali uma batata que tem por volta de 100 gramas de batata frita, o que vai ter de gordura? Vai ter 15 gramas de gordura. Se você considerar que eles usaram ou óleo de soja, ou óleo de milho, ou óleo de girassol, que são os tipos de óleo mais comuns que se utiliza para fazer esse tipo de fritura, o que vai acontecer é que pelo menos metade dessa gordura que vai entrar no seu corpo, dessas 15 gramas, 7, 8 vão ser de ômega 6. E aí, para você conseguir equilibrar isso, vai ser mais difícil. Imagine que, por exemplo, 100 gramas de sardinha ou 100 gramas de salmão vão ter entre 1 e 2 gramas de ômega 3. Se você for comprar suplementos de ômega 3 comuns que você encontra na farmácia,
você vai ver que a maioria deles tem por cápsula 0,3 grama. Então você vai precisar de tomar ali uma quantidade enorme de cápsulas para contrabalancear essa quantidade de ômega 6 no organismo. Isso eu estou falando para você comer a batata seca. Se você colocar ela na maionese, você vai estar colocando ainda mais ômega 6 para dentro do seu corpo. Agora, se você gosta de consumir sempre uma friturinha, gosta de ir lá na feira e comer o pastel, você gosta de consumir uma coxinha, você gosta de consumir um empadinho, um salgadinho, o que vai acontecer é que no longo prazo você vai começar a ter problemas por conta desse aumento da inflamação. Isso também vai levar à piora de pessoas com doença autoimune. Agora que você entende que o problema não está no consumo de ômega 6, mas na desproporção entre ômega 6 e ômega 3, eu preciso contar para vocês algo que talvez vocês não saibam, que é, existe um tipo específico de ômega 6 que é anti-inflamatório e que tem sido muito pesquisado nos últimos anos, que é o ácido gama-linolênico, que é conhecido também como o GLA. Ele é encontrado principalmente no óleo de borragem, no óleo de prímula e também no óleo de semente de groselha negra. Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar nessa tal dessa groselha negra e eu fui pesquisar. Ela é muito parecida com a jabuticaba e ela também é rica em antioxidantes. Eu vou deixar aqui para vocês uma fotinha dela para vocês verem como é que ela é. O GLA tem sido cada vez mais estudado por conta das propriedades anti-inflamatórias. E um desses estudos foi publicado em 2023. Nesse artigo da revista Nature, pesquisadores descobriram que o GLA que está presente no leite materno é fundamental para a maturação do coração do recém-nascido. O GLA vai atuar protegendo as células cardíacas de terem problemas ali no início da vida. O GLA tem sido muito estudado também em casos de dermatite atópica, em pacientes com artrite reumatoide. Tem sido muito usado para pessoas que têm problemas menstruais e também na melhora de sintomas da menopausa. Além disso, ele tem sido visto como um protetor cardíaco. Então, ter ali na suplementação o GLA também pode ajudar a reduzir o risco da pessoa ter infarto ou derrame. Agora, se você quer aprender a escolher um ômega 3 sem medo de errar, eu vou deixar para vocês um passo a passo de como que você sabe se um suplemento de ômega 3 é bom ou não é, e você vai saber qual que é o tipo de ômega certo para você. Então eu vou deixar aqui o vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para que o YouTube possa mandar para vocês indicações de novos vídeos aí que podem ajudar a melhorar a sua saúde e melhorar a saúde da sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.